meu Senhor, noivo meu, quando é que voltarás? Não demores em teu retornar. Vem encher o meu ser, preencher o meu viver, meu querido, toma tudo, é teu. Vem, ó Cristo, Senhor Jesus, ó noivo precioso, tu és, me consome. Que vai ser uma palavra muito rica, uma palavra de fortalecimento, que nós possamos estar cada dia mais fortes, para juntos estamos edificando a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Irmãos, Amém. esse dia a gente estava até, não é bom a gente estar ansioso por nada, né? Mas a gente estava um pouco, eu mesmo estava um pouco ansioso por esse dia, por essa comunhão, apesar de a gente mesmo não pode estar assim presente, né, a reunião presencial, mas não tem problema. Logo, se Deus quiser, eu tenho esperança que a gente vai sair dessa situação. Amém. Mas muito bom, César, graças ao Senhor, Deus preparou esse dia para nós. Amém. Essas reuniões de casais, a igreja em Caetité, ela sempre promoveu, e todas as vezes que nós promovemos essa reunião, nós fomos muito bem beneficiados. Amém. E sei que hoje não vai ser diferente. Amém. Nós estamos com essa certeza. Amém. Nós queremos agradecer aos irmãos todos que atenderam o nosso convite, né, estão presentes com a gente nessa live. E para nós iniciar nossa comunhão, essa reunião, para nós não perdermos tempo, assim nós vamos pedir à irmã Quitéria para fazer uma oração para iniciar nossa reunião. Amém. Amém, amada igreja. Amém. Jesus é nosso Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvamos, Senhor, por essa comunhão. Amém. Amém. O Senhor tem nos ajudado. Amém. O Senhor nos leva a permanecer em Ti. Amém. Leva-nos a ser vencedores. Amém. Juntamente com os santos. Sim. Amém. Amém. E nessa comunhão. Amém. Amém. Nessa noite. Amém. O Senhor Amém. nos louvamos, Amém. porque o Senhor tem nos ajudado. Amém. Tem nos guardado. Amém. Até aqui o Senhor tem nos mantido em Ti. Amém. Fortalecido. Amém. O Senhor continua fortalecendo cada um de nós. Amém. Cada um dos irmãos. Amém. Cada um dos jovens. Amém. Cada um das crianças. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E logo pelo testemunho que tem. Amém. O Senhor nos alcançou ainda em tempo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. A era do Espírito. Sim. Leva-nos a invocar. Amém. Senhor, depender do Senhor. Amém. A cada dia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela essa oportunidade. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, creio que quase todos os irmãos aqui conhecem bem o irmão César, que é o nosso palestrante da noite, mas possa ser que tenha algum dos nossos convidados que não conhece o irmão César, o irmão que vai transmitir para nós a palavra de Deus nesta noite. Amém. Ele foi convidado pela igreja em Caetité e prontamente, como sempre, ele está à disposição sempre da igreja em Caetité. Nós agradecemos a Deus por isso, irmão César. Sempre você, o irmão Williams, sempre estão à disposição da igreja em Caetité. Isso é um privilégio para nós. E possa ser que tenha alguém que esteja participando com a gente, que não conhece, é o irmão César que vai participar. E nós escolhemos assim um tema, irmãos, para essa reunião de casais,
E é um tema que eu acho que é bem, como é que se diz? É bem de acordo com o tema o dia dessa reunião, Amém. que é o casamento no plano de Deus. Casamento no plano de Deus. Escolhemos para essa reunião de hoje, para essa live, esse tema, o casamento no plano de Deus. E o irmão César, agora, ele está com a palavra. Amém. E ele irá... Eu que agradeço o convite, viu, irmãos? Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Amém. Também a saudação do irmão Gonçalo. Obrigado, Gonçalo. Um abraço, meu irmão, Zé Li. Dimas também, obrigado pela saudação, a irmã Quitéria, e todos os irmãos que estão aqui, todos os convidados, todos que estão participando dessa comunhão de casais que se faz necessário, né? Minha esposa hoje está servindo o lanche na reunião da igreja, que aqui a reunião da igreja está começando às 5h30, terminando às 7h30. Eu saí da reunião, vim correndo para cá. E como ela está responsável pelo lanche, ela vai chegar mais tarde um pouquinho. Assim que ela chegar, ela vai se unir conosco aqui nessa comunhão preciosa, né? E como o tema, né, da nossa comunhão aqui, da nossa palestra de casais, é sobre o casamento no plano de Deus, o casal no plano de Deus, isso é bastante oportuno. Eu quero usar, né, espero que vocês estejam com a Bíblia Sagrada aí em mãos, né? Eu quero ler uma passagem da Bíblia, que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, tá? No versículo 18. Então, Gênesis 2, 18, que nos diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Louvado seja o Senhor. Então, para a gente falar de casamento, é sempre necessário nós voltarmos à origem, nós voltarmos à primeira menção, nós voltarmos a como tudo começou. Quem é o originador do casamento? Quem instituiu o casamento? Quem inventou o casamento? Foi Deus. Deus é a origem do casamento. Deus é aquele que instituiu o casamento. Por isso, nós estamos envolvidos numa coisa grandiosa, numa coisa tremenda que é o casamento. O casamento não nasceu da terra, o casamento não nasceu da vontade do sangue, da vontade do homem, mas o casamento nasceu da vontade e determinação de Deus. Então, todos os casais estão envolvidos com algo tremendo, que se chama casamento. Você não está envolvido em uma coisa fútil, uma coisa de somenos, mas você está envolvido em algo grandioso, porque tem origem do céu, tem origem de Deus. O seu casamento é algo de Deus, é algo divino, é algo elevado.
O casamento nasceu no coração de Deus. Essa é o início do casamento. Quem planejou, quem desejou, quem inventou, quem estabeleceu o casamento foi Deus. O casamento não é uma mera instituição humana, mas é uma instituição divina, com a origem divina. Então, você deve considerar que você está envolvido em algo grande, em algo maravilhoso, em algo importantíssimo, que é o casamento. Deus poderia criar muitas nações simultaneamente, muitos povos simultaneamente, mas Deus, ele criou um casal, para desse casal encher toda a terra. Então, a gente vê como é importante o casamento. E por que Deus estabeleceu o casamento? Ele estabeleceu o casamento por causa da necessidade dele e por causa da necessidade do homem. Deus tem uma necessidade e o homem também tem uma necessidade. E o casamento satisfaz a necessidade de Deus e satisfaz a necessidade do homem. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos diz que Deus criou o homem à sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança, e deu domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todos os répteis e sobre tudo que rasteja sobre a terra. Então, Deus tinha uma comissão para Adão. Deus tinha uma função para Adão. Quando você lê o capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus deu a comissão de guardar, de cultivar o jardim, deu a comissão de procriar, de encher a terra. Tudo isso Deus deu funções. Deus queria ter um reino na terra. Deus queria ter uma expressão na terra. Então, Deus criou o homem para ser a sua expressão. Deus criou o homem para ter um reino na terra. Então, Adão foi criado com uma missão, com um propósito, com uma função. Mas Deus olhou e viu que o homem sozinho não era suficiente para cumprir o seu plano, o seu propósito. Então, Deus falou, far-lhe-ei uma auxiliadora. É muito importante que a palavra não é far-lhe-ei uma mulher, né? Far-lhe-ei uma esposa. Não, Deus usou a palavra auxiliadora. Claro, a nossa auxiliadora é a nossa mulher, é a nossa esposa, mas Deus usou o termo auxiliadora. Então, quando a gente bota um auxiliar, é para cumprir algo, é para cumprir uma função, é para cumprir um propósito, não é não? Então, se Deus estabeleceu uma auxiliadora, é porque Adão tinha uma comissão a ser cumprida, e ele sozinho não era suficiente. Então, Deus estabeleceu a esposa, a auxiliadora, para cooperar com Adão para o cumprimento do plano de Deus. Então, eu e você devemos estar claro que o nosso casamento é para o plano de Deus. Diga aí para sua esposa, o nosso casamento é para o plano de Deus. Nosso casamento é para o plano de Deus. Amém. Muitas vezes, irmão, nós queremos ter um casamento feliz, um casamento bem-sucedido, mas se o nosso casamento não é para o plano de Deus, dificilmente ele será um casamento feliz. Preste atenção. O fabricante do automóvel, ele diz para o usuário do automóvel que se não colocar óleo no motor, o motor vai fundir, o motor vai bater. Todo mundo que dirige carro sabe disso, não é isso? Se você não colocar óleo, o fabricante diz, se você não colocar óleo no motor, ele vai bater. Não adianta insistir de querer andar de carro sem botar óleo. Deus também é o fabricante do casamento. E ele diz, se não tiver de acordo com o meu plano, você não vai ser feliz. Seu casamento vai bater o motor.
seu casamento vai ser derrotado. Então, irmão, a felicidade do casamento, a realização do casamento, é quando o casamento é para o plano de Deus. Porque o casamento foi estabelecido para o plano de Deus. Então, nós devemos orar ao Senhor para que o nosso casamento esteja de acordo com o seu plano, de acordo com a sua vontade. Claro, Deus fez o casamento para cada necessidade do homem. Ele falou, não é bom que Adão esteja só. Então, isso mostra que Deus se preocupa com a necessidade humana, com a felicidade humana. Mas também nós devemos nos preocupar com a necessidade de Deus, com o plano de Deus, com a vontade de Deus, né? Então, quando o nosso casamento é para a pregação do evangelho, é para a edificação da igreja, então, nosso casamento é muito feliz, é muito satisfatório, nós temos gozo, alegria, tudo isso é valorizado. E quando Deus criou o homem, ele criou o homem em 3 partes. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, fala, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, esse homem tripartido, ele tem um espírito, uma alma e um corpo. Para sermos felizes, precisamos satisfazer nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. E o nosso espírito, irmãos, só Deus pode satisfazer. Então, quando estamos bem espiritualmente, nós estamos bem psicologicamente e o nosso casamento também está bem. Quando nós não estamos bem, tudo também vai mal, né? Então, com Deus, precisamos estar em comunhão. Mas aqui fala, como foi que Eva surgiu? Deus fez passar todos os animais diante de Adão, e Adão deu nome aos animais, mas para o homem não se achava uma companheira, uma auxiliadora, né? Então, Deus fez Adão cair no profundo sono e abriu o lado de Adão e tirou uma das suas costelas. E daquela costela, Deus edificou uma mulher. E ele fechou o lado de Adão com carne, e quando Adão despertou, ele encontrou com Eva. E ele ficou alegre, ele ficou exultante. A gente pode inferir que eu acho que ele deu cambalhota de alegria quando ele viu Eva. Ele falou, esta, afinal, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, chama-se a varoa, porque do varão foi tomada. Então, irmão, aqui estabelece um princípio, né? Um princípio que Adão, de certa maneira, ele casou com uma coisa, com ele mesmo, vamos dizer assim, né? Algo que saiu dele, algo que estava perto dele. Então, uma palavra para os solteiros, né? A gente deve se casar com uma pessoa mais igual possível a nós, né? Não tem ninguém igual, mas o mais próximo possível, por exemplo, culturalmente próximo, né? Espiritualmente. Por que a gente não deve casar com um incrédulo? Porque não é carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, né? Então, quanto mais próximo, melhor será o relacionamento. Mas, claro que o homem é diferente de uma mulher. E uma mulher é diferente de um homem. E nós temos que compreender a estrutura de cada um, né? Por exemplo, a mulher, quando ela corta o cabelo, ela quer ser percebida. Ela quer que o marido fale, puxa, como ficou bonito, corte seu cabelo. Ou até mesmo, nem o corte, mas até o penteado. Quando ela muda de penteado, ela tem um desejo que o marido faça algum comentário, teça algum elogio, né? Mas já o homem, quando ele corta o cabelo, é uma coisa tão normal, comum, ele não se importa se alguém não falar nada. É ou não é? Não se importa.
Então, você vê como o homem é diferente da mulher, né? O homem é diferente. Então, a gente tem que respeitar e não tentar mudar essa estrutura, porque é algo inerente da essência masculina, da essência feminina, né? A mulher é emotiva, né? A mulher é intensa, né? Ela tem uma emoção intensa. O homem é o quê? Mais mental, às vezes é mais frio diante de certas circunstâncias. Então, quanto mais a gente consegue compreender essa estrutura de homem, de mulher, mais bem-sucedido nós podemos ficar, né? Nós podemos avançar no relacionamento, né? Mas essa compreensão, irmão, depende da vida de Deus, né? É Deus que nos dá essa sabedoria, é Deus que nos dá essa paciência, é Deus que nos dá esse entendimento, essa compreensão, né? A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, né? Lá em Pedro tem esse versículo, né? Então o homem tem que compreender, né? Tem que atender, tem que ouvir, né? Tem que ser compreensível, né? Para essas coisas. Agora, quando Deus criou o homem e a mulher, e Adão ficou tão feliz com Eva, Deus colocou eles onde? No jardim do Éden. Vocês sabem o significado da palavra Éden? A palavra Éden significa prazer, um lugar prazeroso. O Éden era um lugar maravilhoso, né? Tinha um rio, tinha a árvore da vida, era uma coisa tremenda, né? Os animais não eram predadores, certo? Não havia erva daninha, não havia mato, só havia árvores frutíferas, era uma coisa tremenda. Então, Adão e Eva estavam numa felicidade muito grande ali no Jardim do Éden. Mas o fator primordial da alegria deles, sabe qual era? A presença de Deus. Na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com Adão e com Eva. E na presença de Deus, há alegria perpétua. Eu queria ler junto com vocês 2 versículos. Está em Atos, capítulo 2, versículo 28. Vou abrir a Bíblia aqui, Atos, capítulo 2, versículo 28. Senhor Jesus, amém. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, a alegria é na presença de Deus. Adão e Eva tinham muita alegria. Amém. Porque eles tinham a presença de Deus. Muitas vezes nosso casamento não tem alegria, porque falta-nos a presença de Deus. Mas onde há a presença de Deus, há alegria perpétua. Lê agora comigo, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3 de Atos, versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. A fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Então, onde está o refrigério? Na presença do Senhor. Um casamento árido, um casamento seco, vazio, é porque falta a presença do Senhor. Na sua presença, a alegria perpétua. Irmãos, o Jardim do Éden, com a presença do Senhor, aquele casamento era maravilhoso, cheio de alegria. Tinha a árvore da vida para comer,
tinha o rio da água da vida para beber, né? Hoje a árvore da vida para nós é a palavra de Deus, é Cristo como a palavra de Deus. E o rio da água da vida é o Espírito Santo fluindo, fluindo. A Bíblia diz que do Éden saía um rio, fluía um rio. E Jesus falou que quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quando o Senhor foi ferido na cruz, também fluiu do seu lado sangue e água. Irmãos, se nós bebermos do Espírito Santo, o nosso casamento vai ser regado de amor, ser regado de alegria, de tantas coisas positivas. Muitas vezes, queremos ter essa coisa sem a presença de Deus, irmãos. Sem a presença de Deus. O refrigério é na presença de Deus. A alegria é na presença de Deus. É o Espírito Santo. Qual o primeiro fruto do Espírito Santo que Gálatas fala? É amor. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós amamos a nossa esposa. Nós amamos a nossa esposa. Ali fala paz, amor, alegria. Não é falta de alegria, é falta de Espírito. Falta de paz é falta do Espírito. Falta de amor é falta do Espírito. Em vez de tentar mudar o cônjuge, vamos nos encher do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, irmão, tudo muda, né? Tudo muda. Muitas vezes, quando eu celebro o casamento, eu falo para os nubentes, né? Não se case para ser feliz, né? Se case porque você é feliz, né? Então, uma pessoa que se casa para ser feliz, parece que ele não tem nada, ele vai entrar naquela sociedade sem capital, né? Aí eu vou casar para resolver meus problemas, para ser feliz, porque até agora eu não tenho nada. Então, na verdade, ele vai subtrair daquele relacionamento. Mas nós devemos entrar no relacionamento, irmãos, cheios de Cristo, cheios da presença de Deus. É essa presença de Deus que nos dá alegria, que nos dá todas as bênçãos. Quando Deus criou o homem à sua imagem, Deus criou o homem com virtudes. Todos nós fomos criados com virtudes. Que tipo de virtude? Alegria, paciência, amor, coragem, fidelidade, lealdade, né, cumplicidade. Todas essas virtudes humanas estão em nós, todo ser humano. Mas essas virtudes é um vaso para conter os atributos divinos. As nossas virtudes humanas, devido à queda do homem, elas foram minimizadas. Então, a nossa paciência é pequena, o nosso amor é condicional, né? Se você me amar, eu te amo. Se você não me amar, eu não te amo, né? A nossa alegria foi diminuída, nossa sabedoria, nossa lealdade, nossa fidelidade, todas as nossas virtudes sofreu um déficit por causa da queda do homem. Mas quando Deus entra em nós, com seus atributos divinos, ele eleva as nossas virtudes. E a coisa mais importante nos relacionamentos são as virtudes, né? Por exemplo, se eu não tenho paciência, cedo eu vou me divorciar. Se eu não tenho fidelidade, se eu não tenho sabedoria, se eu não tenho humildade para pedir perdão, para me sujeitar. Quanto mais uma pessoa tem virtudes elevadas, mais o casamento é maravilhoso. Mas quanto mais a pessoa é tosca, grosseira, não dotada de virtudes, mais problema a pessoa tem no relacionamento. Por isso, irmão, nós precisamos ser cheios de Deus, para que os atributos de Deus se manifestem em nossas virtudes humanas, em nossos relacionamentos, né?
Então, a fonte tem que ser a presença de Deus. A alegria é a presença de Deus. Nós fomos doutrinados, quando crianças, quando adolescentes, através das fotonovelas, dos filmes, das histórias, né? Que sempre dizia, né? E se casaram e foram felizes para sempre. Então, essa ideia estava em nós, né? Que a felicidade está em se casar. A felicidade está em Deus, irmãos, na presença de Deus, né? E quando nós nos casamos com a presença de Deus, realmente nós somos felizes. Mas casamento sem a presença de Deus é uma coisa com tempo, com prazo de validade, né? E aí a gente não separa por circunstâncias, por causa dos filhos, por causa das heranças, do dinheiro, né? Mas às vezes falta essa alegria no casamento. Mas essa alegria vem da presença de Deus. É o Salmo 16, né, que fala isso aí lá, né? Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua presença, a plenitude de alegria. Você quer alegria para o seu casamento? Se encha do Espírito, se encha da presença de Deus. Chama Deus para o seu casamento. Chama Deus para dentro da sua casa. Ore junto com sua esposa. Ore junto com seu marido. Leiam a Bíblia juntos. Invoquem o nome do Senhor juntos. Né? Não só na reunião, mas dentro da sua casa, você e sua esposa, cantem juntos louvores ao Senhor. Então, a presença do Senhor está nesse Éden maravilhoso, e ali haverá abundância de alegria, de satisfação. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E também o amor, irmãos. O amor é o primeiro fruto do Espírito, é o amor. 1 Coríntios 13 é uma passagem bastante conhecida, né? Que fala do amor. E o amor, qualquer outra coisa, se não tiver amor, não vale nada, né? E ali fala que o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas nós temos que ter atenção que a palavra grega ali para amor é ágape. Ágape jamais acaba. O que é ágape? É o amor de Deus, é o amor divino. O amor de Deus jamais acaba. Mas existem duas outras palavras para amor, que é eros e filéus. Eros, a palavra grega para amor, significa o amor da carne, o amor da paixão, o amor do sexo, né? Eros passa. Filéus significa o amor fraternal, o amor da amizade, né? O amor do relacionamento de parentesco, né? Esse também pode esfriar, né? Mas quando a Bíblia diz que o amor não acaba, não se refere a eros nem a filéus, mas refere-se a ágape. Ágape jamais acaba, né? Mas para que o amor eros continue queimando, para que o amor filéus continue vicejando, nós precisamos do amor de Deus que está na sua presença, né? O amor eros é importante no casamento, né? O relacionamento, quando Deus criou Adão e Eva, falou, serão os dois uma só carne. Isso significa que coabitar, né? Ter um relacionamento sexual. O sexo não é pecado no casamento. Vou repetir, né? O sexo não é pecado no casamento. É uma coisa que Deus deu, é uma coisa linda, é uma bênção de Deus, né? Então, é algo maravilhoso. É o amor eros. E ele deve se permanecer aceso, né? Ele não deve esfriar, certo? E o amor também da amizade, nós devemos ser amigos também do nosso cônjuge, certo? Devemos ter uma paixão forte, mas também uma amizade forte, sustentado pelo amor ágape, o amor em nosso espírito, né? Nós somos tripartidos,
corpo, alma e espírito. Então, o amor também, ele envolve essas três esferas. E no casamento, nós temos que amar nossa esposa, né? Com a eros, carne no sentido sexual, né? Positivamente, né? Tem até um versículo que eu acho bom, né? Que está em 1 Coríntios, né? 7, né? A gente podia ler, né? 1 Coríntios 7. Versículo 3 a 5, diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Né? Aqui está falando do relacionamento sexual. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Não deixem de ter o relacionamento sexual. É isso que quer dizer. Salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Né? Então, aqui é o amor eros. Né? Paulo aqui está encorajando que haja esse tipo de relacionamento. E se não houver, é para se dedicar à oração, né? Às coisas espirituais. Então, o homem não deve privar a mulher disso, nem a mulher privar o homem disso. Então, eu quero dar um conselho aqui, que talvez alguns não gostem, mas eu prefiro dar esse conselho. Né? Às vezes, uma das partes, né, durante o dia, né, às vezes, há um desentendimento, há uma briga entre o marido e a mulher, né? Então, de noite, querem se juntar, né? Então, uma das partes, durante o dia você briga comigo e de noite você quer estar cheio de amor. Não, não, não. E não cede esse relacionamento ao marido ou à esposa como se fosse uma vingança pelo algum problema que aconteceu durante o dia. O meu conselho, irmão, é que não se faça isso. Né? Que não se faça isso. Porque aqui está falando que para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, se a gente se priva um ao outro, Satanás pode nos tentar com algo fora do casamento. Né? Então, nós devemos estar atentos. Quem entendeu, levanta a mão. Amém. Certo? Então, vocês vão ter entendido o que eu estou falando, né? Então, às vezes, muitas vezes, somos nós que jogamos o nosso cônjuge nos braços de outra pessoa, porque não concedemos aquilo que é devido dentro de casa. Né? E Satanás aproveita dessa situação para derrubar-nos. Né? Então, nós devemos considerar isso. Esse amor eros tem que estar ativo, certo? Mas também o amor fraternal. Né? Vamos pular agora para o amor fraternal. O amor da amizade, conversar, ser cúmplice, né? O casamento tem que ter diálogo. Né? Muitas vezes, principalmente as mulheres, queixam-se que os maridos não querem conversar e tal, né? Mas eu quero falar para as irmãs, é algo inerente à natureza masculina, né? O homem ele não é muito dado. A maioria dos homens, tem homem que conversa bastante, né? Mas a maioria dos homens não é muito dado a conversar, né? Mas nós, homens, precisamos vencer essa limitação e dialogar com nossa esposa, conversar com nossa esposa, porque há uma necessidade em nós, há uma necessidade na esposa.
de conversar. E quando nós conversarmos, devemos ouvi-la atentamente, não só com os ouvidos, mas também com os olhos. Devemos ouvir com os olhos, olhando para o nosso cônjuge. Muitas vezes a gente ouve futucando o celular, muitas vezes a gente ouve assistindo a televisão. Isso não é uma atenção plena. Devemos dar atenção total ao nosso cônjuge. Devemos ter um tempo para conversar e ter comunhão e termos propósito comum. Agora, eu quero falar para vocês, só há diálogo quando há interesses comuns. Onde não há interesses comuns, não há diálogo. Não adianta forçar. Então, nós devemos ter metas iguais, propósitos iguais, buscas iguais, projetos iguais. Se nós temos ideais diferentes, é difícil conversar. Por exemplo, a mulher gosta de assistir novela, o homem gosta de assistir futebol. Quando você chama a mulher para conversar de futebol, ela não tem interesse. Quando a mulher vem falar de novela, você não aguenta um negócio desse. Então, não há diálogo. Mas se o nosso assunto é a igreja, é o evangelho, é a boa criação dos filhos, coisas dignas de se conversar, então o diálogo acontece espontaneamente, né? Então, para haver diálogo, precisa ter interesse comum, né? A cobrança também inibe o diálogo, né? Quando a gente vai dialogar já cobrando, isso já inibe também o diálogo, né? O diálogo não é uma inquisição, um tribunal, um julgamento, né? O diálogo é uma coisa espontânea, é uma coisa que não há culpados, não há quem está no banco do réu, né? É uma coisa espontânea, gostosa. Devemos cultivar essa amizade com o nosso cônjuge, né? E, principalmente, irmão, o amor ágape, que é o sustentáculo desses outros dois aspectos, né? Mas esse Éden, essa maravilha, teve um fracasso. No capítulo 3 de Gênesis, nós vimos que o homem caiu, né? O homem caiu. Vocês conhecem a história. A serpente veio e tentou Eva. Eva não creu na palavra de Deus, mas Eva creu na palavra do diabo. Ela foi enfeitiçada, ela foi enganada, e ela também comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela deu ao seu marido, e o marido também caiu, né? E eles dois, os olhos se abriram, perceberam que estavam nus, tiveram medo de Deus, fugiram de Deus, se esconderam de Deus por causa do pecado, por causa da incredulidade. Eles pecaram contra Deus e se esconderam de Deus. Eu acho que aquilo aí foi uma tristeza grande para Deus, uma tristeza grande para Adão, para Eva, foi uma tristeza horrível, né? Horrível, horrível. Mas nós podemos tirar algumas lições ali, irmãos. Quando Deus veio procurar Adão, em Gênesis 3, falou: Adão, onde estás? Deus procurou o homem. Deus te procurou nessa noite, Deus está te procurando. Adão, onde estás? E Adão falou: eu me escondi, eu tive medo e me escondi, porque eu estava nu. Então Deus perguntou: quem te fez saber que você estava nu? Aí ele falou: você comeu da árvore que eu disse para não comer? Então qual foi a palavra de Adão? A mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste. Né? E ele comeu, ela deu e ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Claro que Deus sabia que começou com Eva, né? Deus sabia disso. Mas Deus não procurou Eva primariamente. Deus procurou Adão. Deus procurou Adão. Porque o responsável era Adão, né?
A autoridade era Adão. Então, Deus não foi no funcionário, ele foi no gerente, né? Ele foi para Adão. Então, eu quero dizer aqui agora uma palavra para todos os maridos que estão aqui nessa comunhão. Você é o responsável pela sua casa e pelo seu casamento. Todo marido é um pastor de uma pequena igreja chamada família. Você é um pastor. Você é o pastor da sua igreja, a sua família, sua esposa, seus filhos. Então, você precisa tomar a responsabilidade. Hoje, através essa era pós-moderna, a masculinidade tem sido perdida. E, muitas vezes, o homem não é a referência da família. Os filhos não veem no marido, no pai, uma referência. Deus não procurou Eva para responsabilizar pelo ocorrido. Deus procurou Adão. Então, irmãos, você é o cabeça. Você é o responsável desse relacionamento. Certo? Então, você que tem que tomar cuidado pela sua família, pela espiritualidade da sua casa, pelo bem espiritual dos seus filhos, da sua esposa. Você precisa pastorear a sua esposa, ajudá-la, supri-la, acarinhá-la, amá-la. Deus falou para nós amarmos a nossa esposa. Como nós podemos amar? Com o Espírito Santo em nós, irmãos. Porque o fruto do Espírito é amor. Certo? Então, se o seu casamento não está bem, o primeiro responsável, eu tenho que dizer isso, é você, maridos. O marido é responsável. Né? Você que é o cabeça. Adão, ele jogou a culpa na Eva. Né? Muitas vezes nós responsabilizamos o mau sucesso do nosso casamento à nossa esposa. Mas Deus não buscou Eva primeiro, ele buscou Adão. Claro, depois ele voltou-se para Eva e falou para Eva, ele julgou Eva. Né? Eva, o que é isso que você fez? Ela também se justificou, ela jogou a culpa na serpente. Ah, a serpente me enganou e tal. Né? Nenhum de nós, às vezes, nos arrependemos. Sempre jogamos a culpa para os outros. Nunca assumimos as nossas responsabilidades. Quando Deus perguntou, irmãos, não era para condenar, era para conduzir-nos ao arrependimento. Quando Deus perguntou a Caim, onde está Abel? Será que Deus, que é onisciente, que é onipresente, será que Deus não sabia onde Abel estava? Sim, sabia. Aquela pergunta para Caim, para Adão, para Eva, não era para Deus saber, porque Deus sabe. Mas Deus queria o quê? Arrependimento. Queria que Adão se arrependesse. Mas Adão não se arrependeu. Ele se justificou, ele jogou a culpa nos outros. Quantas vezes no casamento, Deus vem e fala, seu casamento está ruim, há muita tristeza, há muita contenda, há muita discórdia. Olha a situação dos seus filhos, a frieza que eles se encontram. Sua esposa está amargurada. Você vai falar o quê? A culpa é dela. Não, irmão. Quando Deus pergunta, não é para condenar, é para nos arrepender. É para rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. É para nos voltar. Deus está querendo abençoar o seu casamento. Deus está querendo mudar a sua sorte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua família, e sararei o seu casamento. Meus olhos estarão abertos sobre a sua família, meus ouvidos estarão atentos às suas orações.
Irmão, não vamos nos justificar. Vamos nos arrepender. A única maneira do pecador ser salvo é quando ele se arrepende. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não vamos nos justificar, mas meu casamento está ruim, mas de fulano está pior do que o meu. Isso não melhora a nossa situação. Né? Precisamos nos arrepender. Né? Perdi o amor, eu perdi, não estou mais amando, né? Eu estou sem paixão pela minha esposa. Vamos nos arrepender, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Né? Vamos clamar ao Senhor. Então, às vezes, hoje, pela situação que está, muitas coisas a gente não pode nem falar mais. Né? Por exemplo, antigamente, falar de casar virgem era totalmente normal. Né? Era feio uma mulher que casava, que não era virgem. Né? Hoje, se você falar isso, você é apedrejado. Né? O homossexualismo, né? Se você condenar isso, você é apedrejado. Né? E se você falar que o marido é a cabeça da família, você é apedrejado. Né? As feministas tomam logo, ficam inflamadas. Mas não briguem comigo. É a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus. Então, o marido, precisamos ter a figura masculina definida dentro de casa. Né? Precisamos assumir a responsabilidade dessa igreja, irmãos. Estou alegre de ver o irmão Elvano, né, que há muito tempo eu não vejo. Estou vendo o irmão Elvano aí. Elvano, você é o pastor da igreja, viu, meu irmão? Você é o pastor. Cada marido aqui é o pastor da igreja. Vamos cuidar. Por isso que fala, se você não sabe cuidar da sua casa, como é que você vai administrar a igreja de Deus? Então, nós temos que ser um bom pastor, suprindo vida, suprindo amor. Ser pastor da igreja não é para mandar, para dar ordem, né? Vai lavar minha roupa. Não é isso, não, irmão. Pedro fala para nós vivermos a vida comum do lar. Né? Ajudar a esposa a lavar os pratos, ajudar a esposa nas tarefas domésticas, na criação dos filhos, tudo isso nós devemos participar. Ser pastor é alimentar espiritualmente, é dar carinho, dar amor, é dar elogio. Qual foi a última vez que você elogiou sua esposa? Qual foi a última vez que você falou uma palavra de carinho? Né? Quando ele está namorando, a gente fala, né? Meu amor, meu bem, você é tudo para mim. Com você eu moro até debaixo da ponte. Né? A gente fala um bocado de coisa, mas depois a gente casa. Já levei ela no lábio, né? Na lábia. Não precisa mais falar. Precisa, irmão. Né? A esposa também precisa falar boas palavras, né? Palavras de carinho. Você é importante para mim. Né? Eu te amo. Você é o pastor dessa igreja. Né? Então, irmãos, o casamento é uma história longa. Eu tenho, acho que 35 anos de casado já. É uma história longa. Eu tenho mais tempo de casado do que de solteiro, porque eu me casei com 24 anos, né? Então, eu já tenho 30 e tantos de casado. E o casamento, nós temos que fazer manutenção, irmãos. O carro, se a gente não fizer manutenção, desvaloriza. Né? Quem gosta de comercializar carro está sempre cuidando para o carro pegar valor, né? A casa, se a gente não cuidar, estiora. Se a gente deixar muita coisa despencando na casa, quando a gente for fazer a reforma, não vai ter dinheiro para a reforma. Né? Muitas vezes nós temos 2 banheiros dentro de casa. Um chuveiro queimou. Né? A descarga de um banheiro quebrou. Aí chega uma visita. Usa o banheiro lá da suíte, porque o banheiro social e tal. A gente vai deixando, irmão. A gente vai deixando. Uma hora, o outro também, o outro banheiro vai à falência. Aí nós não temos nada. O casamento é a mesma coisa. O casamento é igual a lavoura. Se a gente não cuidar da plantinha,
morre. O amor é algo que tem que ser cultivado. O amor pela sua esposa, se você perdeu o amor pela sua esposa, você pode ser renovado. Você pode cultivar de novo o amor. Porque a gente deixou morrer. Mas cada dia você precisa alimentar esse amor. Fazer manutenção. Eu faço manutenção do carro, da casa, do meu comércio, eu pinto o meu comércio, eu coloco novos equipamentos de computação no meu comércio, né? E o casamento? Nós temos que fazer manutenção. Com palavras de carinho, com palavras de elogio, né? Pensa aí em uma virtude do seu cônjuge. Pensa aí. Por exemplo, minha esposa, ela tem muitas virtudes para mim, né? É uma pessoa super honesta, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa leal, é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa econômica. Minha esposa é uma mão de vaca. Tudo isso eu admiro ela, né? É uma pessoa valente quando precisa ser, né? Uma pessoa valente. É uma pessoa hospitaleira, acolhedora, né? É uma pessoa divertida. Eu gosto de pessoas divertidas, né? Já pensou se eu não consigo ver uma virtude na minha mulher? Da mesma forma, as mulheres precisam ver virtude dos seus maridos, né? Muitas vezes a gente vê um defeito, derruba tudo, né? Mas nós devemos, irmãos, alimentar as virtudes do nosso cônjuge, valorizar e cultivar as virtudes do nosso cônjuge. Ter defeito é normal. Todo mundo tem defeito, né? Você tem defeito? Bem-vindo à vida humana. Todo ser humano tem defeito. Você, eu estou decepcionado com você, não sabia que você era assim. Não podemos nos decepcionar com as pessoas. As pessoas têm defeito. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, né? Se nós temos essa visão, a gente nunca se decepciona com as pessoas. Eu nunca esperei isso de Dimas, tal, né? Nunca esperei isso. Mas Dimas é pó, né? Dimas é pó. Todos nós. Então, nós devemos nos apegar às virtudes, às coisas positivas. Então, Eva ali, ela caiu e ali foi uma grande tristeza no casamento. Mas tem uma coisa ali, irmão, que eu queria ressaltar. Adão não falou assim, você me fez cair, tá bom? Então agora você vai para o seu caminho, eu vou para o meu, vamos divorciar. Não, mesmo naquela situação terrível, Adão e Eva preservaram o relacionamento. Não são os problemas que devem nos separar, não são os problemas que devem nos levar a dormir no sofá, mas ainda precisamos estar juntos em toda situação. A Bíblia só dá margem à separação em caso de adultério. Fora disso, não há nenhum outro requisito. Claro, se há ameaça de morte, né, eu conheço situações, aqui em Conquista mesmo houve um marido de uma irmã que puxou a arma para ela, né, e correu atrás dela para atirar nela. Então, teve que haver uma separação, porque ela corria risco de vida, né? Mas a Bíblia só dá margem em caso de adultério. Fora isso, não há essa possibilidade. Eu vou separar por incompatibilidade
de gênio, não há nenhum motivo, né? Ah, meu marido é uma criançona, só fica na casa da minha sogra. Nós temos que saber como administrar essas situações. Sobre isso, eu quero falar para o seguinte, preste atenção. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe. Não pode mais, irmãos, casar e querer estar atrelado ao pai e à mãe, e se unirá à sua mulher. Então, quem está em primeiro lugar não é mais o pai e a mãe, é a mulher. É isso que a palavra de Deus fala. Muitas vezes o casamento tem algum problema, porque uma das partes coloca o pai e a mãe mais do que o cônjuge. Mas a Bíblia fala, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, está mostrando que a mulher, o cônjuge, tem prioridade. Não é que a gente vai abandonar o pai, nem a mãe, nem desrespeitar. Mas os valores aí, a gente precisa considerar, né? Considerar. Eu já vi casamento ir por água abaixo, porque o rapaz, em vez de voltar para casa, depois do trabalho, voltava para a casa dos pais. E isso foi desgastando e não deu coisa boa, né? Então, vamos seguir a palavra de Deus. Vamos praticar a palavra de Deus, tá? Vamos praticar o que a Bíblia diz. Deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, né? E na questão, irmão, do adultério, é a única coisa que a Bíblia dá margem. Mas, se há arrependimento, né, Deus perdoa. Eu aconselho que a esposa também, o marido, perdoe se há arrependimento, né? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? Então, se há arrependimento, Deus perdoa. E eu aconselho a parte ofendida a perdoar. Mas se não perdoar, não peca, porque está no direito ainda. Está no direito, né? Agora, que tem uma diferença aqui, irmãos, que eu não sei se vocês percebem. Fala que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Há uma diferença entre cometer adultério e ser adúltero, né? Aqui não fala assim que Deus julgará o que cometeu o adultério. O que eu quero dizer? O que é o adúltero? O adúltero é o que vive na prática do adultério. Por exemplo, Davi, ele não era um adúltero, mas ele cometeu adultério. Davi não vivia na prática do adultério, mas ele cometeu um adultério. E ele se arrependeu. Então, ele foi perdoado. Mas quando a pessoa vive na prática, aí ele se torna um adúltero, né? Se um irmão ele rouba algo, ele cometeu um furto, ele cometeu um roubo. Mas se esse irmão constantemente rouba, ele se tornou um ladrão, é diferente. Os irmãos percebem? É diferente. Se eu falo mal de alguém, né, eu cometi o pecado da maledicência. Mas se eu vivo maldizendo, eu me tornei um maldizente. É diferente, né? Então, irmãos, nós devemos ter bastante cuidado para que essas coisas não aconteçam conosco, né? Não aconteça conosco. E o meu encorajamento é que nós possamos perdoar, né? Se há verdadeiro arrependimento,
se há genuíno arrependimento, e a gente discerne quando há, né? Em Coríntios, capítulo 5, ali houve um homem que cometeu algo feio, né, com a madrasta do seu pai, mas ele se arrependeu. Em 2 Coríntios, ali a gente vê o arrependimento e o acolhimento, né? Então, devemos sempre nos arrepender, né? Mas o melhor, irmão, é cultivar o amor dia a dia, certo? Muitas coisas acontecem, não acontecem de súbito, mas nós devemos estar sempre cuidando, fazendo manutenção do casamento. Ó Senhor Jesus. E para concluir, irmão, minha fala aqui para vocês, eu queria falar sobre outro casal, que é Abraão e Sara. E Abraão e Sara, eles são o casal da fé. Eles eram pessoas da fé. Nós sabemos que Abraão era um homem da fé, mas Sara também era uma mulher cheia de fé. Você já reparou que Hebreus, capítulo 11, onde fala sobre vários heróis da fé, né? Vários heróis da fé, Sara está lá também, né? Fala, pela fé, Sara, né? Então, Abraão está ali, mas Sara também está ali. Então, o marido tem que ser um homem de fé e a esposa também deve ser uma mulher de fé, né? E Romanos 4, qual era o problema matrimonial de Abraão, né? O problema matrimonial de Abraão é que eles não tinham filhos. Esse era o grande problema da vida matrimonial. Acredito que tinha outros também, né? Mas o principal é que eles não tinham filhos. Tentavam e não tinham filhos. E fizeram até coisas negativas, né? Como Agar, Ismael, né? Mas Abraão creu e Sara, ela creu também. Por fim, eles puderam crer que Deus ia dar um filho para eles. Então, em Romanos 4, fala que ele creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Ele creu no Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, o casal deve ser crente, deve crer no Deus que chama à existência as coisas que não existem. O casal deve crer no Deus que ressuscita os mortos. Se o amor morreu, Deus pode ressuscitar o seu amor. Não há mais compreensão no seu casamento, Deus pode chamar a existência, a compreensão, a paciência, a sabedoria, a alegria. Se você está participando dessa reunião, é porque você tem esperança no seu casamento, né? Então, você precisa ter fé. Fé como Abraão teve. Fé como Sara teve. Deus pode ressuscitar. Eu quero contar uma experiência. Eu dei uma palestra em Salvador uma época e no final abriu para perguntas, né? E mandaram um bilhete, né, com a pergunta. E o bilhete dizia, né? O meu casamento é sem esperança, numa prisão, tentando crer, mas sem convicção. Né? Eu falei, ó Senhor Jesus, não podemos ser assim. Nós devemos crer, irmãos, que Deus pode mudar nossa sorte, que Deus pode mudar os nossos relacionamentos, que Deus pode fazer de ossos secos um grande exército. Na Bíblia, um homem chamado Jairo, que não é o Jairo que está aí, né? Ele era um centurião, ele é o principal da sinagoga. A filha dele estava à beira da morte. Ele foi buscar Jesus e falou, impõe a tua mão sobre minha filha para que ela viva. Ele creu que Jesus podia salvá-la. Jesus foi, Jesus o acompanhou. Mas quando eles estavam no meio do caminho, veio uma turma da casa de Jairo, trazendo a notícia
de que a menina havia morrido. E eles falaram: a tua filha morreu. Por que incomodas o mestre? Por que você está incomodando Jesus? Sua filha já morreu. Essa palavra, irmão, é uma palavra de condenação, a palavra já era, não dá mais, não tem mais solução. Se tivesse viva, Jesus podia curar, mas ela morreu, Jesus não pode fazer mais nada. Jesus não pode fazer mais nada. É uma palavra de total desesperança. Uma palavra de morte. Eu creio que Jairo quase desmaia ali, quase teve um ataque cardíaco ali com a palavra de morte naquela ali. Quase ele entra em depressão ali com aquela palavra ali. Mas a Bíblia diz que Jesus, sem acudir àquelas palavras, disse: não temas, crê somente. Irmãos, aqui nós temos duas palavras. Uma diz: já era. Jesus não pode fazer mais nada. Seu casamento acabou. O seu amor morreu. Já era. Mas Jesus tem outra palavra. Não temas, crê somente. Agora eu quero perguntar para você. Qual palavra você vai aceitar? Qual palavra você vai receber? Nessa noite eu quero falar para você. Creia. Creia que o nosso Deus, ele ressuscita os mortos. Que o nosso Deus chama à existência as coisas que não existem. Ele pode ressuscitar o seu amor. Ele pode ressuscitar o seu fervor pela sua esposa, pelo seu marido. Ele pode chamar a compreensão, o elogio, o carinho, o namoro que havia no começo, que não há mais, o afeto, as boas palavras. Esse é o casal Abraão e Sara. Ambos estão na galeria da fé. Só tem duas mulheres em Hebreus 11 que são tomadas pelo nome. Duas. As irmãs se lembram? Sara e Raabe, né? Raabe. As duas. São mulheres de fé. Por isso, irmãs, e minhas irmãs, eu falo para vocês também, sejam as Saras de hoje. Creia que Deus pode restaurar seu casamento. Creia que Deus pode usar seu casamento para o plano dele, para o avanço do evangelho, para a edificação da igreja. Também eu quero dizer para os maridos, seja o Abraão de hoje, creia que Deus pode fazer da sua esposa uma pessoa carinhosa, uma pessoa calma, uma mulher compreensiva, uma mulher doce, né? Creia na palavra do Senhor, creia no milagre do Senhor. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Eu passo a palavra para vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe o casamento de cada um de vocês, que vocês possam estar no plano de Deus para o avanço do evangelho e para a edificação da igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia por essa palavra rica. Sabemos que essa palavra, nessa noite, ela é um combustível para o nosso casamento. Amém? Tenho certeza que, a partir de hoje, vamos renovar mais e mais o nosso casamento. Amém. O nosso casamento, ele é uma escolha de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para estar na edificação da igreja. Muito obrigado, irmão César, pela essa palavra rica, palavra que tem nos fortalecido e vai nos fortalecer mais e mais. E nós temos aqui algumas perguntas, né, que os irmãos passaram para nós, que nós queremos fazer nessa noite para o irmão César. Amém? A primeira pergunta: somente quando tocamos no amor de Deus,
e somos por ele revestidos, possuímos uma compaixão profunda pelo próximo. De que forma devemos lutar para conquistar a bênção no casamento, irmão César? Amém. Amém. A bênção, irmãos, a maior bênção, né, prometida por Deus é o Espírito Santo. Em Gálatas fala que Amém. a bênção que Deus prometeu a Abraão é o Espírito Santo. Então, para que a gente possa ter um casamento abençoado, nós devemos buscar a presença de Deus. Quando Deus está presente, a bênção está presente. A bênção vem em todos os aspectos. Para nós sermos abençoados, nós precisamos estar na presença de Deus. Por isso, eu encorajo cada casal, tenha um tempo para orar juntos, tenha um tempo para ler a Bíblia juntos. Agora, com a pandemia, que a gente não pode sair muito, né? Então, à noite, escolha um dia da noite, ou mais de um dia da noite. Em 10 minutos, vocês podem orar juntos, ler a Bíblia juntos, cantar um hino juntos, né? Então, isso vai trazer a bênção para o casamento de vocês em todos os aspectos, né? Eu garanto, se você orar junto com sua esposa, depois você vai estar amando mais sua esposa. Amém. 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 Palavra maravilhosa. Então, segunda pergunta aqui, irmão César, aos irmãos também nos enviaram, fala assim, né? Como toda conquista, cada etapa do casamento oferece novos desafios. É possível superar esses desafios sem buscar uma ajuda que vem de Deus? Possível, né, irmão? Verdade. Como eu falei anteriormente, né, as nossas virtudes humanas são limitadas. Então, nós precisamos de Deus para elevar as nossas virtudes. E uma das virtudes é ser longânimo, né? E, por exemplo, o casamento tem etapas, né? Quando eu casei, meu cabelo era preto. Quando eu casei, meu cabelo era preto, né? As pessoas mudam. Minha esposa, quando eu casei com ela era muito sapeca, alegre, muito alegre, né? Mas depois que ela teve 2 filhos, né, 2 filhas, que ela passou pela experiência do parto, ela ficou mais comedida. Toda mulher, quando para, ela dá um peso nela, né? Eu não posso exigir que ela seja como antes, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que casar todo ano com a mesma pessoa. As experiências vão nos mudando, né? Então, nós não podemos pensar que a pessoa com quem a gente casou é do mesmo jeito hoje, não. A idade nos muda, as experiências nos mudam, os sofrimentos ao longo da nossa vida nos mudam. Então, nós temos que conquistar de novo a nossa esposa, conquistar de novo o nosso marido nessa... Tipo assim, você casaria com seu marido do jeito que ele é hoje, né? Você casou do jeito que ele era naquele tempo, né? Muitos maridos, talvez, né? Graças a Deus, a igreja de Catipé não, mas muitos maridos no passado não tinham barriga, hoje são barrigudos. Será que você casaria com esse barrigudo hoje? Então, já está casado. Então, o que a gente tem que fazer? Namorar de novo, reconquistar de novo. E, para isso, nós contamos com a vida de Deus, com a presença de Deus. De nós mesmos, nós somos limitados. Mas, se a gente buscar a presença de Deus, Ele nos qualificará para isso. Amém. 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 A terceira pergunta é: o casamento pode ser comparado às fases da lua? Lua nova, crescente, cheia e minguante. Nós sabemos que, pelo fato da gente ter natureza diferente, né? Cada um tem a natureza diferente do outro. Para conviver junto, a gente sabe que não é fácil, como o irmão compartilhou na mensagem. A gente precisa aprender a conviver com a natureza de cada um. E, às vezes, a gente sai do espírito, né? E acaba não aceitando certa situação. Então, eu faço essa pergunta para o irmão:
Amém. se pode ser comparado com as fases da lua. Uma coisa que a gente tem que estar claro, que muitas vezes a gente vê o casamento como uma terceira coisa. Eu, minha esposa, e a terceira coisa, o casamento. Mas o casamento é eu e minha esposa, né? Se alguém perguntar, existe um casamento perfeito? Se existir duas pessoas perfeitas, há um casamento perfeito. Mas a gente sabe que não existe duas pessoas perfeitas, então não há casamento perfeito. Eu estou falando aqui do casamento, mas eu digo para vocês, meu casamento está em transformação, em crescimento, em melhoras, né? Porque o casamento sou eu e minha esposa, não é uma terceira coisa, tá? E por causa das nossas fraquezas, nós temos alternâncias de condição. Vamos colocar espiritualmente mesmo, né? Eu não sei vocês, mas tem dia que eu acordo crente, crente fervoroso, crente animado, crente vamos para cima do inimigo, vamos pregar evangelho e tal. Mas eu confesso para vocês que tem dia que eu acordo pesado, né? Com dificuldade de achegar a Deus. Por causa de quê? Da nossa vaso de barro, né? E contar uma experiência prática, né? A maioria das vezes, quando eu chego em casa, irmãos, o primeiro lugar que eu vou é onde minha esposa está. E abraço ela, e beijo ela, e tenho um momento de carinho ali com ela. Ali. Eu chego em casa e falo isso. E sou correspondido, né? Ela me abraça, e aquela coisa boa e tal. A maioria das vezes que eu chego em casa, eu faço isso. Mas tem dia que quando eu chego e abraço ela, aí ela fala, não, não me abraça não, tal. Mas eu compreendo. Por quê? Porque as mulheres têm, nós também, né? Tem menopausa, tem coisas, hormônios, tem coisas assim, né? Você não está entendendo o que eu estou falando, né? Nós também, os homens, né? Tem a andropausa, tem dia que o trabalho foi duro, o chefe xingou a gente, ou a gente teve uma perda no negócio, a gente perdeu dinheiro, a gente chega e tal, até um abraço naquele momento não é bem-vindo, né? O casamento pode ter essas flutuações de lua cheia, lua nova, né? Então, há alguns momentos durante o dia que o casamento, né, devido à nossa pessoa, os embates, uma provação, uma doença, uma coisa, às vezes nos abate, naquela hora a gente fica, às vezes, assim, diminuído, né? Mas uma coisa é certa, a lua não vai embora, né? A lua não vai embora. Mesmo quando ela está minguante, a lua ainda está lá, né? Ela está lá, ela tem certo brilho, né? A lua não vai embora. É como a igreja, né? Amém. Às vezes a igreja está fervorosa, está quente, está positiva, né? Mas às vezes a igreja passa uma turbulência, uma provação, né? A igreja em Esmirna, né? A igreja em Pérgamo, né? Tal, mas não deixa de ser igreja, né? Verdade. A tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Amém. já que nós, pessoalmente, temos uma flutuação e o casamento somos nós, então eu diria que sim, que há essas alternâncias. Mas quanto mais nós vivemos na presença de Deus e ganhamos maturidade, o nosso casamento se mantém mais na lua cheia. Você vê um irmão imaturo, ele varia muito no humor. Tem irmão que às vezes chega na reunião empolgado, na outra reunião ele chega cabisbaixo, né? Por quê? Porque ele é imaturo. Mas à medida que você vai crescendo em vida, você vai ficando estável, né? Numa única condição, lua cheia, lua nova, todo o tempo ali, né? Então o casamento ele caminha para esse estágio de constância, porque é muito ruim, né? Você ter um cônjuge bipolar,
como é que ela vai acordar hoje? Será que hoje ela está de bem, hoje ela está de mal, né? Mas à medida que a vida de Deus vai crescendo em nós vamos ficando estáveis no casamento consequentemente. Amém. Nós sabemos também que entre relacionamentos, né, desentendimentos, né, não tanto no meio de um casal cristão, como no mundo, né, irmão? Então, a gente vê muito essa desavença entre os casais, né? E a quarta pergunta, ela fala assim, irmão, não devemos falar ao nosso cônjuge o que o inimigo de Deus põe em nossa mente ou em nossa boca. Muitas vezes nós já preparamos um discurso, né? Nós já temos ali um calendário de perguntas e respostas, né? Quando ele chegar, eu acerto, né? Mas aquilo ali nós temos que perceber que é o inimigo colocando isso na nossa mente, né? Isso acaba nos alimentando, né? Aí fala assim, neste momento nós devemos invocar o nome do Senhor profundamente. Isso vai nos ajudar, irmão. A invocar esses pensamentos negativos, aí nós voltamos para a palavra, aí nós invocamos o nome do Senhor profundamente. Amém. Isso nos ajuda, né, irmão César? Exatamente. Apocalipse 12 nos diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. E a nossa esposa é uma irmã, e o nosso marido é um irmão. Então, Satanás, ele acusa, né? Acusa seu marido, acusa o marido para a esposa para o marido. E nós não devemos acatar, nós não devemos dar guarida a essas acusações, né? Porque o sangue de Jesus, nós vencemos pelo sangue de Jesus. Se o nosso cônjuge tem algum defeito, podemos conversar, né? Conversar, mas não aceitar condenação, não aceitar alimentar coisas negativas do nosso cônjuge, né? Nós devíamos fazer isso antes de casar. Mas uma vez que a gente já casou, agora é tarde. Agora é tarde. Agora nós temos que saber como lidar com essa situação. Então, como eu falei anteriormente, nós devemos nos apegar às coisas positivas, né? Defeito é comum, todo mundo tem. Não é nenhuma novidade os defeitos, né? Então, nós devemos apegar às virtudes do nosso cônjuge, fortalecê-las, lembrá-lo, né? Por exemplo, eu falo para minha esposa, né? Você é uma pessoa carinhosa, Zezé. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa honesta. Você fortalecer isso aí, aí a gente derrota o inimigo. Porque o Satanás, ele só quer pintar um quadro negro, né? Do nosso cônjuge, dos irmãos, da igreja, né? A igreja te abandonou, a igreja não cuida de você. Quem fala isso? É o diabo, né? Os irmãos não te cumprimentam. Então, o alvo do diabo é a divisão por meio da difamação, por meio da acusação. Então, nós devemos repreender o inimigo, né? E amar o nosso cônjuge. O amor cobre multidão de pecados. Amém. A quinta pergunta é: quando nós casamos, precisamos separá-nos da vida de solteiro para que o casamento seja duradouro. Como lidar com essa situação quando isso não acontece? Às vezes a pessoa casa, mas ainda quer viver a sua vida de solteiro. Não é verdade? É verdade. É interessante, né, Gonçalo? Porque nós não temos curso para casamento, né? Nós temos palestra para casais, a gente devia ter palestra para solteiros, porque esses problemas poderiam ser atalhados, né? Atalhados. Se você não está disposto a viver uma vida de casado, não se case, né? Não se case. Mas, tudo bem, já está casado, né? Eu acho que tem que conversar com essa pessoa, né? E mostrar que ele se casou, né? E ele precisa assumir as responsabilidades, ser o pastor dessa igreja, né? Que a família dele assumir essa responsabilidade. Como eu falei anteriormente, teve um caso que a pessoa ficava
apegado aos pais, né? Não a vida também de solteiro, né? Também de solteiro. A esposa fala, vamos ter filho? Não, vamos viajar, vamos tal. Eu queria realmente ter uma vida de solteiro. Graças a Deus que eles não tiveram filho, né? Porque o filho ia sofrer porque ele tem essa vida de solteiro, né? Mas acho que tem que conscientizar do que ele fez, né? Casou, tem que viver a vida de casado, tem que ter as obrigações, os direitos, né? O casamento lhe exige obrigações, deveres, né? Ler a Bíblia, né? Deixar o pai e mãe, deixar a vida de solteiro e viver a vida de casado, né? Amém. Bem, aqui na sexta pergunta, fala assim, irmão César. Como deve ser o perfil de um casal cristão que coopera com Deus? Esse casal cristão, ele precisa de um perfil adequado, irmão, para cooperar na obra do Senhor, para cooperar com a propagação do Evangelho, com a edificação da igreja. Esses casais que cooperam na igreja, eles têm que ter esse perfil de um casal cristão. Como a gente falou aqui, né? Gênesis mostra que o casamento é para o plano de Deus, e o plano de Deus é a pregação do Evangelho e a edificação da igreja. A nossa função é pregar o Evangelho e edificar a igreja. Se o casamento não tem essa meta, fica a desejar, fica a desejar. O casamento ele foi instituído por Deus para isso, principalmente para isso. Foi para a necessidade do homem, tudo bem, mas primordialmente para pregar o Evangelho e para edificar a igreja. Então, a nossa casa deve ser para isso, nosso casamento deve ser para isso, o cônjuge deve ter essa meta, deve ter esse propósito. Esse que é o mais importante. Você vê na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos Áquila e Priscila. Eles foram conhecer o Paulo em Corinto, mas eles moraram em Roma, moraram em Éfeso, e eles eram cooperadores de Paulo, sacrificavam a própria vida pelo avanço do Evangelho. Então, o casal tem que ter essa visão. Muitos foram chamados para ir para a África pregar o Evangelho, muitos foram chamados para ir pregar o Evangelho no meio dos índios, países islâmicos, e talvez, não sei se nós fomos chamados, mas uma coisa é certa, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Amém. A função do casamento é pregar o Evangelho. Amém. Como é que a gente pode fazer isso, né? Agora podemos fazer isso virtualmente, pregar o Evangelho para os nossos vizinhos, pregar o Evangelho para os nossos parentes, para os nossos colegas de trabalho, pregar o Evangelho. Tinha uma irmã, ela era idosa, ela não podia sair para pregar o Evangelho. Então, o que ela fazia? No final da tarde, ela chamava as amigas, as vizinhas, para tomar um cafezinho. E naquele momento do café, ela pregava o Evangelho e orava pelas pessoas. Ela pregava o Evangelho ali. Então, a nossa casa para as reuniões, para receber pessoas para pregar o Evangelho, a nossa família deve ser para isso. Muitas vezes o casamento não vai bem porque não está cumprindo esse comissionamento. Você não coloca óleo no motor, o motor vai bater, vai fundir. Se o casamento não é para o propósito de Deus, há muita possibilidade de falência ou ser mantido em aridez. Então, não precisa de ter um dom espetacular de evangelista, né? Não precisa de ser super espiritual. Basta de ter um coração para pregar o evangelho. Amém. Cuidar das pessoas é o suficiente, porque quem faz a obra é o Espírito. Amém. Amém. A sétima pergunta fala: qual deve ser a postura da mulher cristã quando ela descobre que o esposo, que também é cristão, está adulterando? Como o irmão já tocou nesse assunto, a gente quer ver a postura da irmã. Como eu falei anteriormente, né?
é necessário que haja arrependimento, né? Haja arrependimento. E, no caso aí foi colocado, que geralmente se coloca assim, né? O marido adultera e tal. Mas, do mesmo jeito, também, se a mulher adulterar, né? Deve, primeiro, a parte ferida deve orar. Deve orar sobre essa questão, né? E o adultério deve ter arrependimento. Deus arrependimento. O adultério na Bíblia, irmão, é um repúdio, né? E a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Deus é amor, mas em algumas partes da Bíblia fala que Deus odeia. Como que Deus quer amor e Deus tem ódio? Então é algo muito grave as coisas que ele odeia. Eu me lembro de pelo menos duas coisas que Deus odeia. Deus odeia o adultério. Deus odeia o repúdio. Tá? Na nossa Bíblia, traduz como divórcio. Mas a palavra ali não é divórcio, é repúdio, né? Divórcio é a legalização do repúdio, do adultério. A segunda coisa que Deus odeia é a obra dos nicolaítas. Deus odeia as obras dos nicolaítas. Então, se alguém cair nessa fraqueza, deve se arrepender, né? Deve se arrepender, né? E a esposa, percebendo o arrependimento, né? E ela tiver a graça do Senhor, ela deve perdoar, ela deve acolher. Mas ela não é obrigada a recebê-lo de volta. A Bíblia dá direito à parte ofendida de não regressar ao relacionamento, né? Mas nós aconselhamos que acolha, que regresse, uma vez que haja um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Um genuíno arrependimento. Amém. Amém. A oitava pergunta fala assim: nós sabemos que com essa pandemia, né, muitos irmãos acabaram esfriando espiritualmente, né? Às vezes através assim, eu não gosto muito dessas reuniões virtuais, essas lives, né? Então isso acaba trazendo um esfriamento, né, para o cônjuge, né? Então, assim, o que fazer para trazer esse cônjuge para o viver normal da igreja? Quando acontece, irmão, esse esfriamento de ambos os lados, né? Então, um tem que estar fortalecido para, como se diz assim, puxar o outro, né? Porque às vezes fala assim, eu não vou, né, estar presente hoje nas reuniões, mesmo que nós estamos através são virtuais, mas nós estamos na igreja, nós estamos com o Senhor, né? Então, quando há esse esfriamento, como fazer para trazer esse cônjuge de volta? A presença do Senhor, para o viver adequado das reuniões, para essa busca, né, com fervor, como era nas reuniões presenciais. Só há dispensação de vida quando há comunhão. Em todos os aspectos, né? Por exemplo, você só gera um filho se você tiver uma comunhão com o seu cônjuge, né? Então, a vida só é dispensada quando há comunhão. Sem comunhão, não há dispensação de vida. Quando nós éramos incrédulos e ouvimos o Evangelho pela primeira vez, alguém veio até nós, veio ter comunhão conosco. E nessa comunhão, ele dispensou o Evangelho para nós e nós fomos regenerados, fomos salvos, né? Então, sem comunhão, não há dispensação de vida. Então, se uma brasa é tirada da fogueira, ela vai apagar. Então, para ela queimar, ela tem que voltar a ter contato com outra brasa, para que ela possa inflamar de novo, né? Então, entre nós, se a gente não tiver contato uns com o outro, nós vamos esfriar, algumas pessoas vão esfriar. A vida cristã não é vivida individualmente, isoladamente,
A vida cristã é corporativa. Nós somos batizados para dentro de um corpo, para um viver corporativo. Ninguém vai subsistir sem viver a vida da igreja, sem viver a vida de comunhão, sem viver a vida de reunião. É na reunião que há dispensação, é na comunhão que a vida flui. Então, a gente precisa contatar as pessoas. Jesus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Por quê? Porque é só indo e contatando as pessoas que a vida pode entrar no pecador e o pecador ganhar a vida de Deus. Os irmãos, é a mesma coisa. Os irmãos que esfriaram, se a gente não for até eles, eles nunca serão aquecidos. Então, nós temos que ir até eles, contatá-los, não só uma vez, mas manter uma constância de comunhão, uma constante comunhão. Né? É um labor de amor, que a gente precisa ter essa rede de cuidado constantemente. A gente não pode esperar que, num contato, o irmão vai ficar avivado. Não, a gente tem que manter o contato constante. Né? E o que a gente precisa, irmão, ensinar a todos os irmãos da igreja, aos jovens, nossos filhos, a eles aprenderem a ter comunhão com Deus. Muitos irmãos não sabem ter comunhão com Deus, então rapidamente se esfriam. Então, nós temos que ensinar, não só dar mensagem, mas ensinar o beabá, como ter comunhão com Deus. Né? Porque numa situação dessa de pandemia, onde os nossos contatos diminuem, a gente ainda pode ganhar alguma coisa na nossa comunhão com Deus. Então, eu vou contar minha experiência aqui em Conquista. Aqui nós visitamos os irmãos, visitamos. Alguns deixam a gente entrar na casa, outros não convida para entrar. Do passeio mesmo, nós temos comunhão, nós oramos usando máscara, e estamos ali orando com eles, desfrutando da palavra, e temos comunhão pelo WhatsApp, pelo telefone, pelas reuniões virtuais, mas também presencialmente a gente vai lá ter comunhão com o irmão, né? Alguns mandam a gente entrar, outros não convidam, mas não tem problema. Às vezes os que a gente entra, a gente fica na garagem, a gente nem entra dentro da casa, a gente não leva uma multidão de gente para a casa dos outros, vai eu e minha esposa, né, para não aglomerar na casa da pessoa. Aí são poucas pessoas afastadas de máscara. Então, tem que ter esse contato. É nesse contato que a vida flui, que a vida dispensa. As reuniões virtuais são boas, são maravilhosas, mas você estar presente é muito melhor. A gente tem que seguir a orientação da prefeitura da nossa cidade. Cada cidade tem uma realidade. Né? Tem cidades que a pandemia está pior, tem cidades que está menor. Graças a Deus, Conquista não está terrível, não está muito ruim. Certo? Então, a prefeitura aqui, o toque para recolher é 22 horas, permite reunião com 30% do espaçamento. Né? Então, nós temos reuniões presenciais aqui. E mesmo que não tenha reunião presencial, precisamos contatar pessoalmente os irmãos. Precisamos. Eu acho que essa é a maneira de reavivar os irmãos que se esfriaram, porque sem contato não há transmissão de vida. Tem que contatar. Se a pessoa está com medo do Covid, né? Você falou, irmão, eu estou no passeio, não vou entrar na sua casa, não. Não vou tirar a máscara, não. Eu vou ficar aqui. Passeio é ar livre, não está lugar fechado. Passeio é ar livre. Fica distante, 2 metros do irmão ali. Tem uma comunhão ali, né? Lê uma coisa ali, ora com o irmão. Aquilo, pouco a pouco, vai avivar os irmãos. Amém. Amém. Próxima pergunta fala: o que fazer quando o cônjuge busca mais o Senhor do que o outro?
Às vezes, tem irmã que busca mais do que esposo, às vezes tem esposo que busca mais do que a irmã. O que fazer numa situação dessa? Eu vou responder de duas maneiras. Primeiro, como eu falei nessa palestra, o marido é o responsável. Você tem que chamar sua esposa para orar, tem que chamar sua família para ler a Bíblia. Quando Deus julgar, primeiro vai ser você, vai ser os maridos, né? Você é o cabeça, Deus. Né? Ah, na minha esposa que é a que lê a Bíblia, que ora, Deus vai chamar você. Então, primeira coisa, eu quero encorajar os maridos a buscar o Senhor e chamar a sua esposa. Mas há casos que a esposa busca mais do que o marido. Né? Então, o que fazer? Ajudar um ao outro. Né? Vamos orar juntos? Vamos fazer uma oração aqui? Vamos ler a Bíblia e chamar o outro. Né? Ah, não quero. Não desista. No outro dia, chama de novo. Né? Não seja paciente. O amor tudo espera, tudo suporta. Né? A gente não pode desistir no primeiro não, irmão. Né? Não podemos desistir. Às vezes a gente é muito imediatista. Hoje a sociedade é muito imediatista. As coisas da vida demoram. As coisas da vida demoram. Você chama seu filho para orar, ele fecha a cara para você. Ah, que prosa, negócio de orar. Chama de novo, de novo. Um dia ele acostuma estar junto com vocês. Né? Eu estava lendo um livro da vida da igreja em 1600, e havia um grupo cristão que a tarefa do pastor era visitar as famílias da igreja para saber se estava tendo o culto doméstico. E a família que não tinha o culto doméstico era disciplinado, botava, como é que fala na Assembleia de Deus? Botava suspenso, como é que é? Era disciplinado. Botava no banco. A família era disciplinada porque não tinha culto doméstico. Coisa boa e maravilhosa, né? Oxalá isso voltasse. Né? Muitas famílias hoje não têm uma reunião, o marido, a esposa, os filhos, sentar junto. Às vezes sentar junto para assistir filme, às vezes sentar junto para assistir televisão. Né? Por que não sentar junto a família para ler um versículo? Não precisa ser meia hora, não precisa ser uma hora, não. Pode ser 10 minutos, 5 minutos, entendeu? Começa assim do pouco. Então, aí as coisas vão ficando equilibradas, né? E, por um lado, eu acho que essa questão de buscar a Deus, o amor que nós temos para com Deus, vem de Deus. Né? Por que eu amo a Deus como eu amo a Deus? Não é de mim mesmo, é de Deus. Como cada um de nós temos fome de Deus, é um dom de Deus. Não é mérito de nenhum de nós. Né? Ah, eu sou mais espiritual. Não é mérito de nenhum de nós, é dom de Deus. A Bíblia diz em Romanos 11, eu gosto muito, fala, quem primeiro deu a Deus para Deus retribuir? Ninguém. Ninguém. Tudo que nós temos é porque recebemos. Então, por que uns são apóstolos e outros são evangelistas? É dom de Deus. A gente não sabe explicar. Por que um tem mais busca do que o outro? É Deus. Ninguém tem mérito, nem demérito, né? Mas nós podemos ajudar uns aos outros, chamando, convidando, encorajando. Agora, claro, respeitando o passo de cada um. Na peregrinação do deserto, eles iam devagar por causa das crianças. Então, se a gente está num nível e o cônjuge está em outro nível, a gente querer muito levar
para um padrão que eles não conseguem. Isso não é adequado. Nós temos que ter sabedoria de ver o que o outro suporta, né? Por exemplo, talvez eu consiga orar 1 hora ininterruptamente, com alegria, com unção, com elocução, né? Talvez eu consiga invocar o Senhor 15 minutos ininterruptamente, mas talvez meu cônjuge, meu filho não consiga, então eu tenho que pensar nisso. Quanto é que ele consegue? 2 minutos? Então vamos lá, 2 minutos. Né? De 2 minutos ele vai crescer para 3, para 4. Né? Então tudo vai evoluindo. Amém. Amém. Porque a última pergunta, bom, estamos com o horário um pouquinho já avançado, mas também já a última pergunta que fala assim, né? Ali em Efésios 5:25, a Bíblia nos fala que marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí fala assim, não consigo acreditar que um homem possa amar sua esposa a tal ponto. Estou pecando por não acreditar no que a palavra diz? Eu não estou crendo no que essa palavra está dizendo. Marido, o esposo não me ama a tal ponto como Cristo amou a igreja. Então, está vindo uma dúvida no que a palavra está dizendo. Então, quando vem esse pensamento na minha mente, eu estou pecando por eu ter esse tipo de pensamento? A gente está pecando se a gente não amar a esposa, né? A Bíblia não está dizendo que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa. Se eu não estiver amando minha esposa, eu estou pecando. A Bíblia diz que a esposa deve submeter-se ao marido. A Bíblia não diz que a mulher é submissa ao marido, mas que ela deve, né? Que ela deve submeter-se e que o marido deve amar a esposa. Mas exatamente, eu vou contar, eu acho que eu já contei, mas eu vou lembrar de novo, acho que vocês vão lembrar desse acontecimento, quando minha filha tinha 3 anos de idade, no sábado, minha esposa estava lavando a cozinha, jogando água na cozinha, minha filha falou, minha mãe, eu quero ajudar, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Minha esposa não queria que ela ajudasse, porque criança às vezes atrapalha mais do que ajuda, mas de tanto ela insistir, minha esposa falou assim, pega o balde, traz o balde de água. Aí ela foi correndo alegremente para pegar o balde. Mas quando ela pegou o balde estava cheio de água. Ela, com 3 anos, ela não conseguiu levantar o balde. Ela ficou frustrada e voltou triste e falou para minha esposa, está pesado, eu não consigo. Aí minha esposa foi junto com ela. E minha esposa pegou de um lado, ela pegou de outro, e elas trouxeram o balde. Eu estava observando aquilo e eu vi que é exatamente isso. Deus diz, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então eu falo, eu vou amar minha esposa, de hoje em diante eu vou amar minha esposa. Mas a gente vê que de nós mesmos, devido à queda do homem, devido ao nosso ser caído, nós amamos até um certo nível, até um certo lugar. Então eu fico triste, eu fico frustrado. Mas o que é que eu devo fazer? Voltar-me para Deus e falar, Senhor, eu não consegui. Senhor, me ajuda. Senhor, me enche de Ti. Então, o Senhor, dentro de nós, vai operar de tal maneira que eu vou voltar e amar minha esposa com o poder da vida de Deus. Né? Amém. Então, Amém. É pecado não amar a esposa, porque Deus disse para a gente fazer isso. Né? A gente tem que amar a esposa. Né? Ela falou, se eu não estou amando, vamos buscar o Senhor, vamos crer que Deus pode ressuscitar esse amor, vamos crer que Deus pode chamar à existência as coisas que não existem, Deus pode restaurar, mas nós temos que ir diante do Senhor. Érica, minha filha, ela fez a coisa certa. Ela foi diante da mãe e falou que não podia carregar o balde. Então, ela foi ajudada. Então, se a gente falar para o Senhor que a gente é fraco, que a gente depende dele, que o Senhor nos encha desse amor divino, certamente o Senhor vai nos encher do seu amor, do Espírito Santo,
e nós vamos amar a esposa, né? Agora, esse amor precisa ser demonstrado, né? Através de gestos, de palavras, né? Não é um amor escondido, né? Ele deve ser manifestado, né? Então, os maridos, a nossa parte é essa, né? É amar a nossa esposa, Amém. é a nossa responsabilidade. Amém. 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 Irmão, a comunhão está muito boa. A gente ficaria aqui até amanhã ouvindo essa palavra rica, uma Amém. palavra que nos refrigera o nosso espírito, Amém. nos renova. E a gente gostaria de abrir o compartilhar para os demais irmãos, mas como o horário está avançado, nós vamos encerrar a reunião e vamos deixar para outra oportunidade. Amém? Irmão, Amém. Amém. Ô Gonça. Amém. Amém. Ô Gonça, eu gostaria de falar só um minuto, viu? Só um minuto. Amém. Para lembrar irmão César, que essa experiência do Baldo e da filha dele tem 21 anos que foi falada lá na Assembleia de Deus, nos dias que nós estávamos começando a reunir. Amém. E levantou a reunião que nós estávamos participando. Eu me lembrei agora, tem 21 anos que foi contada essa experiência, muito rica, Amém. graças ao Senhor. Então, ficou claro, irmãos, aqui, que para nós, que o nosso casamento é para Cristo e a igreja, e foi estabelecido o casamento para atender a necessidade de Deus. E o plano de Deus é a pregação do Evangelho e para a edificação da igreja, para a introdução do reino. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Nós queremos agradecer a presença do irmão César, a presença de todos os casais, todos os irmãos, Queria só falar aqui. irmãos maravilhosos, né? Que o Senhor continue abençoando a cada casal. Vamos estar juntos, orando junto, para que juntos nós possamos ser vencedores. Sabemos que a situação do dia a dia não é boa, mas juntos nós seremos vencedores. Junto com os irmãos, em oração, na comunhão, com certeza vamos reinar juntos. Amém? Irmão César, muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando, guardando a sua vida, sua esposa, seus filhos, guardando em Cristo. Amém? Nós agradecemos. Amém. Obrigado, irmão César. Amém. Obrigado, irmão César. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado Amém. mesmo. Em nome da igreja em Caetité. Eu Em espero. nome da Irmãos. igreja em Caetité, nós queremos te agradecer. Viu? Vamos continuar orando pelo irmão. E somos um. Jesus é o nosso Senhor. E nós Amém. queremos agradecer também todos os Amém, irmão participantes César. Amém, irmão. que estiveram conosco nessa live. Jesus é nosso Que Deus Senhor. abençoe Ei, a cada irmãos, um. vamos só tirar uma foto aqui, um print, só para registrar. Não sai ninguém, não. Quem tiver com a câmera aberta, por favor, abre para a gente tirar um print. Deise vai tirar. Pode dar um sorriso. Aproveita e abraça a sua esposa que está aí no lado. Hoje é o dia do abraço, viu, irmãos? Vamos abraçar nossas esposas depois dessa palavra maravilhosa. Amém. Tirou, Deise? Peraí, irmãos, todo mundo, abram as câmeras, ainda tem irmãos. Abre as câmeras. Foi, Deise. Peraí, viu? Todo mundo dá um sorriso bem bonito. Amém. E um abraço. Jesus é o nosso Senhor. Eu vou tirar na outra tela. Peraí. Amém. Amém. Jesus. Irmão Dema. Amém, irmão Dema. Um abraço, irmão Dema. Amém. Amém, irmão César. Obrigado, irmão César, Esposo, Jesus, pela palestra, amém. pela palavra maravilhosa. Amém, meu irmão. Amém. 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 Jesus. Amém, irmão César. Amém, meus amados. Amém, irmão. Amém, Dema. Amém, Gonçalo. Amém. Amém. Amém.